Boa noite a todos. Eu espero que o som e a imagem estejam ok. Qualquer coisa, vocês, por favor, me dêem um feedback. O som, a imagem estão ok para vocês? Ah, que ótimo. Bom, vamos começar, né? A Márcia, boa noite a todos. Obrigado inicialmente pelo convite feito, a pessoa da Márcia. E a Márcia me pediu então que eu fizesse uma breve apresentação e de mim mesma, né? E eu sou Enir Sattler, eu sou trabalhadora do movimento espírita da cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Já trabalho no movimento espírita há mais ou menos uns 30 e poucos anos. E atualmente eu sou do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. É uma casa que fica num bairro da cidade de Petrópolis, um bairro chamado Morém. Para aqueles que não sabem, não conhecem, Petrópolis é uma cidade histórica, uma cidade muito bonita. E essa noite aqui está bastante frio, porque aqui é uma cidade bastante fria. Enfim, né, do trabalho que eu executo, eu dou na casa do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, eu dou as obras de André Luiz e atualmente eu estou dando também o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia do Francisco Cândido Xavier. E é isso, gente, é o trabalho que a gente executa, é esse, né? Eu faço palestras, seminários, dou cursos, né? E trabalho na casa de Oswaldo Cruz como palestrante e também ministrando cursos e etc, etc e tal. E essa noite nós vamos, é claro, conversarmos um pouco, tecer algumas reflexões em cima da oração de São Francisco ou de Francisco, que em verdade, né, nós não podemos afirmar que esta oração de Francisco, ou oração da paz, verdadeiramente ela possa ser atribuída a Francisco de Assis, mas o que nos importa verdadeiramente é que essa oração, sem dúvida nenhuma, ela é um referencial de uma conduta espiritual a seguir. E é o que nós vamos fazer essa noite, logo após a leitura dessa prece, que ela será a nossa prece inicial. Nós faremos alguns comentários, teceremos algumas reflexões, sem ter nenhuma pretensão de encerrar, de encerrar raciocínios ou reflexões. Vamos apenas dar alguns ângulos, algumas reflexões sobre essa oração. Apenas isso. Não temos nenhuma pretensão de ir além disso. Então, como oração inicial, eu escolhi a própria oração de São Francisco ou de Francisco de Assis, que eu peço que todos vocês possam agora, nesse instante, me ajudar a unir os nossos pensamentos através dessa prece que nós emitiremos a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao Mestre querido, ao amigo incondicional. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eterna gratidão, Senhor, por aqui estarmos, mais uma vez reunidos em Teu nome, aprendendo um pouco das Tuas leis universais, do Teu amor, da Tua misericórdia, podendo colher, podendo sentir essas bondosas vibrações que vêm dos amigos espirituais, Teus trabalhadores, que trabalham pela implantação do reino, do Teu reino de Deus aqui na Terra. Esse reino de paz, de amor, de fraternidade universal. Gratidão também, Senhor, por estarmos encarnados, porque é uma grande oportunidade que temos de fazer diferente, diferente das nossas outras vidas. Te agradecemos também, Senhor, todo o contexto da nossa vida, todas as provas, todas as expiações, porque sabemos, Senhor, que se nós soubermos converter a dor, ela se transformará em experiência, em maturidade emocional e espiritual, para que possamos, Senhor, sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Gratidão eterna, Senhor, e que essa prece, somada a tantas outras, ela possa envolver todo o planeta Terra, restabelecendo a paz e a esperança nos corações neste momento de pandemia. Gratidão, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos que vão chegando aí devagarinho, porque eu vou vendo vocês com 1 minuto de atraso, ok? Mais ou menos isso. Como eu disse para vocês, nós vamos conversar um pouco sobre essa oração, que nós não temos certeza absoluta se realmente essa oração é de Francisco de Assis, o missionário de Nosso Senhor Jesus Cristo, como está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Mas o que importa é que esta oração é, sem sombra de dúvida, ela é um referencial para nos conduzirmos de uma forma mais espiritualizada, mais bondosa, mais fraterna, mais amorosa na nossa vida. Então, se ela tem tantos conteúdos, por que não conversarmos um pouco sobre essa prece? No Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta aos espíritos superiores em que consiste a prece. E os espíritos, de uma forma resumida, eles dizem que a prece ela consiste em louvar, pedir e agradecer. Em geral, a gente, no nosso imediatismo, na nossa pressa do dia a dia, porque nós estamos ainda muito ansiosos, né? E somos e estamos ainda muito ansiosos, infelizmente. Nós louvamos rapidamente, pedimos descontroladamente e agradecemos muito pouco. É preciso que, no momento das nossas preces, nós pudéssemos mergulhar com mais profundidade no sentido de louvar a Deus, que é o nosso Pai, de buscar essa comunhão com Deus, que é para isso que nós estamos inseridos dentro de um conceito filosófico religioso, para justamente nós voltarmos, fazer esse religar e essa união, buscar nos conduzir dentro do sentido da comunhão com o Pai. Porque Deus, por um dos seus atributos, que é a onipresença, Ele já está conosco 24 horas. Mas, infelizmente, nós ainda, pela nossa inferioridade espiritual, nós ainda não nos encontramos com Deus 24 horas. E a prece é um grande momento que nós temos para começar a fazer essa conexão maior com o nosso Criador, com o nosso Pai,
e poder estender, aprender a estender, a prolongar isso por mais tempo em nossas vidas. Então, mais deveríamos estar preocupados em nos conectarmos com o nosso Pai do que propriamente pedir qualquer coisa a Deus. E muito mais preocupados em agradecer, porque nós estamos aqui, reencarnados pela misericórdia de Deus. Porque se as leis divinas não fossem misericordiosas, nós não estaríamos aqui reencarnados. Porque quase todos nós, ou não todos, somos infratores das leis divinas. Portanto, estamos aqui pela misericórdia do Pai, reencarnados. Diz lá Francisco para nós, Senhor, então ele louva, ele começa louvando. Faz de mim um instrumento da vossa paz. E a nossa reflexão ela é muito profunda de pensar que Francisco de Assis, ele pede a Deus, nosso Pai, nosso Criador, para que ele faça dele um instrumento. O que é um instrumento? É um aparelho ou é um objeto que serve para auxiliar ou serve para executar alguma obra. Então, Francisco de Assis, ele não pede para ser autor, ele pede para ser um instrumento, aquilo que vai ser utilizado para que a obra de Deus possa surgir e ser implantada na Terra. Esse é o primeiro pedido já de cara de Francisco de Assis. Ele pede para ser um instrumento. Isso me fez lembrar dessa passagem por ocasião do livro Paulo e Estevão, num diálogo entre Paulo de Tarso e Lucas, onde então Lucas se refere a Paulo fazendo um elogio e Paulo então responde a Lucas que todas as glórias pertencem a Deus. E é justamente com este espírito e com esta humildade que Francisco de Assis se dirige ao Pai, o Criador de todas as coisas, e pede para que ele seja tão somente um instrumento dessa obra, dessa criação, ou seja, dessa implantação aqui da Terra. Mas ele pede para ser um instrumento, mas não é um instrumento qualquer, mas um instrumento da paz de Deus aqui na Terra. Porque o que ele deseja é implantar o reino de Deus aqui na Terra. O que ele deseja é implantar a paz do nosso Criador aqui na Terra. E a isso nos leva a muitas reflexões. Dentre tantas reflexões, nós podemos começar com uma: a diferença entre ser pacífico e ser pacificador. É diferença essa que foi estabelecida, que foi falada, que foi conversada no Sermão da Montanha por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das bem-aventuranças é dita: bem-aventurados os pacíficos, e a outra: bem-aventurados os pacificadores. Então nós já vamos ver que há uma diferença. Pacífico é aquele que está buscando, nas lutas da vida, estabelecer a paz dentro dele. Ele ainda não tem, mas ele luta todos os dias, incansavelmente, por trazer, por estabelecer essa paz dentro dele. Já o pacificador é aquele que a paz já foi estabelecida pelo esforço próprio, pelos seus méritos, pelos seus trabalhos pessoais. Então isso é uma coisa que nós precisamos de cara começarmos a pensar. Qual é a minha condição real? Eu estou ainda na condição de me pacificar ou eu já me encontro na condição de um pacificador? É a primeira reflexão da nossa noite. Para nós, se nós ainda estamos na construção de ser uma pessoa pacífica, nós vamos saber que nós precisamos inicialmente trabalhar a maior chaga da humanidade que existe, que foi tratada na questão 913 de O Livro dos Espíritos. Kardec nos informa que a maior chaga da humanidade é o egoísmo e seus filhos, porque o egoísmo produziu muitos filhos. O orgulho, a tristeza, o autoritarismo, o medo, a autopunição, a revolta, a ansiedade, a irritação, a vaidade, a maledicência.
e tantos outros vícios que ainda muitos de nós ainda se debatem na luta da vida. Então, para nós sermos uma pessoa pacífica, a primeira coisa que nós precisamos é trabalhar em nós esta chaga, se porventura ela ainda exista dentro dos nossos corações. Então, isso vai exigir um esforço imenso de nós nos direcionarmos para dentro do nosso próprio mundo interior, porque teremos que identificar se ainda somos pessoas que temos conteúdos como estes que eu citei ainda agora há pouco: culpa, tristeza, orgulho, vaidade, medo, revolta, maledicência. Vai exigir desta pessoa que ela faça esse esforço, esta luta, empreenda esta luta interna de mergulhar dentro de si mesmo e detectar se ainda existe dentro disso, para que ela possa então começar a pacificar-se, para depois sim poder ser um instrumento da paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 9, lá vocês vão encontrar um item intitulado Obediência e Resignação. E por que nós estamos falando nisso? Porque esse capítulo de número 9, ele é intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Nós estamos falando da paz, da construção da paz no nosso mundo interior, para que futuramente possamos ser também um instrumento da paz aqui na Terra. E lá então, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Obediência e Resignação, os Espíritos vão nos falar o que é obediência, o que é resignação. Eles vão falar que a obediência, ela é o consentimento da razão. Consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. E eles nos informam lá no Evangelho que o orgulhoso, ele não é obediente. E que o vítima, ele não é resignado. É claro que dentro de um processo de reflexão a gente já vai entendendo. Claro que o orgulhoso ele não poderá ser uma pessoa com uma índole, um comportamento obediente, porque em geral a pessoa orgulhosa ela se sente muito acima de todas as outras. Então ela acha que ela veio no mundo para impor, para mandar, para impor a sua personalidade, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas filosofias. E aí a gente entende que a pessoa orgulhosa, ela ainda não é uma pessoa obediente. Já quando os espíritos nos informam que a resignação é o consentimento do coração e que as pessoas que são vítimas, elas não são resignadas, a gente também consegue compreender por quê. Porque o vítima, ele acha que ele não tem responsabilidade de nada. Ele só está dentro desse contexto ou daquele outro contexto de erro ou de sofrimento porque alguém promoveu isso nele. E não porque ele é herdeiro, ele é responsável por ele mesmo, pelos seus próprios sentimentos, pela sua própria vida. O vítima, em geral, ele empurra todo o pacote das suas desventuranças, das suas desgraças, sempre ele está empurrando o pacote, a responsabilidade dessas desgraças na sua vida para o outro, dizendo: eu sou assim ou eu estou assim por causa do tempo, por causa do presidente da República, por causa do meu patrão, por causa do meu marido, que tem um temperamento difícil, ou por causa da minha esposa, que é uma pessoa difícil. Então a gente já vai vendo que a primeira coisa que nós precisamos para a implantação da paz no nosso mundo interior é ser obediente. E para tal nós temos que trabalhar os conteúdos do orgulho. E nós precisamos ser resignados, mas para tal nós temos que verificar também se diante das ocorrências difíceis da nossa vida, se nós já estamos sendo o suficiente maduros para assumirmos as responsabilidades das coisas ruins também que se encontram no nosso caminho. Então são dois fatores que nós precisamos trabalhar dentro de nós para que nós possamos começar a nos pacificar e posteriormente sermos pacificadores. É o Evangelho nos socorrendo,
nos mostrando o norte, nos ensinando para que nós possamos encontrar o caminho da brandura, da paz interior, para futuramente nós também podermos ser esse instrumento que Francisco de Assis está solicitando já com muita autoridade a Deus, o nosso Pai e Criador. Muito bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos seguir. E aí Francisco de Assis, dentro da sua oração, ele prossegue, ele diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Muito interessante. O que é o ódio? Ou como se origina o ódio? Num livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Falando a Terra, pelo espírito João de Brito, lá tem uma poesia muito bonita chamada O Amor, vale a pena vocês lerem essa poesia na íntegra, de uma beleza, de uma profundidade inenarrável. Lá, o espírito João de Brito nos informa que o ódio simplesmente é o amor que se envenena. Olha que interessante. Um amor envenenado é um amor que foi sufocado, que está lá tentando, esse veneno de alguma forma tentando sufocar e matar o amor. E nós aí precisamos refletir, ora bolas, por que há momentos na minha vida que eu possa sentir ódio ou raiva? E nós vamos saber, nós vamos dentro das nossas reflexões perceber que a raiva ou o ódio, que são quase que sinônimos em alguns momentos, eles se originam das nossas frustrações, das nossas contrariedades. É quando alguém ou alguma coisa exterior a nós nos magoa a nossa consciência que ainda é egóica. E nós precisamos, com urgência, pararmos de nos ofender tanto. Porque se, como diz Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor, para eu levar o amor para alguém, eu preciso ter esse amor dentro de mim. Porque ninguém dá aquilo que não possui. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso trabalhar são as minhas frustrações, as minhas contrariedades, procurar elevar a meu nível de maturidade emocional e espiritual e compreender que somos pessoas diferentes. E que bom que em sociedade, na vida de relação, nós somos diferentes, porque as diferenças, elas permitem e promovem trocas entre nós. 6 não troca nada com meia dúzia, mas 8 troca com 6, 9 troca com 6. Existem trocas se houverem diferenças, mas se não houver diferenças, não há trocas. Então, quão bom é quando há diferenças na sociedade. Mas não é para que nós venhamos a nos frustrar, nem ficar contrariados. É para que isso possa somar, é para que possamos refletir, para que possamos ver outros ângulos da vida. Então, é necessário, essa é a proposta também dessa oração, eu trabalhar as minhas contrariedades dentro de mim. Porque só assim, eu trabalhando as minhas contrariedades, entendendo elas, trabalhando as minhas frustrações, eu poderei também levar amor. Porque no entendimento, ninguém pode dar aquilo que não possui. E Francisco de Assis, ele continua. Ele fala, aonde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Mais uma vez, a gente já entende que para eu levar alguma coisa, eu preciso ter. E aí nós fomos buscar socorro e subsídio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, onde os espíritos categoricamente afirmam: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Ora, aí vai a nossa reflexão. Como assim perdoar significa pedir desculpas para si mesmo? Uma boa reflexão. Se eu tivesse tempo, eu lançaria essa pergunta aí para vocês me responderem. Vou lançar. Como assim perdoar é pedir perdão para si mesmo? Está lançada a pergunta a todos vocês aí, amigos. Por que é que perdoar, isso é uma afirmativa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar é pedir perdão para si mesmo? Pergunta lançada, vocês têm 1 minuto, porque é 1 minuto que eu vou conseguir ver a resposta de vocês aqui do lado. Vamos lá?
Estou aguardando vocês. Será que eu vou ter uma resposta? Alguém vai se arriscar a me dar uma resposta? Hã? Por quê, gente? Porque perdoar é pedir perdão para si mesmo. Não? Nada? Vou começar a dar cola para vocês. Uma coisa que a gente já pode começar a pensar sobre isso é que algo que venha de fora só pode verdadeiramente me atingir se eu tiver suscetível àquele algo. Se eu tiver suscetível. Se eu tiver uma porta aberta para isso. Porque quem é que permite o outro entrar na nossa vida? Somos nós mesmos que nos permitimos. Então, dentro de uma ofensa, dentro de algo que foi dito com rispidez, a Célia colocou assim: para perdoar precisa compreender o outro. É também. É isso mesmo, Célia. Para perdoar, eu preciso compreender o outro. Mas para eu compreender o outro, eu também vou ter que me compreender. Esse desenvolvimento tem que se fazer também dentro de mim. Por isso que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. É compreender, é ter essa compreensão que o outro só pode me fazer algo se eu permitir que seja feito. Alguém só pode me ofender se eu me tornar uma pessoa suscetível. Porque se alguém, por exemplo, vem até a mim e fala assim: Enir, você é uma pessoa fofoqueira, um exemplo. Aqueles que me conhecem sabem que eu detesto fofoca, não adianta nem começar que eu corto. Conclusão, se alguém me fala que eu sou fofoqueira, eu vou olhar para a pessoa, Falar, olha, você me desculpe, amigo, mas isso é o que você pensa a meu respeito, mas eu não sou. Eu não vou ficar ofendida, porque eu vou entender que essa é a colocação dele. Agora, se ele fala assim: Enir, você é fofoqueira, e se caso eu for, eu deveria falar assim para essa pessoa: obrigado por estar me alertando, preciso trabalhar o conteúdo maledicência dentro de mim mesma. Então, melhor do que se ofender, é olhar para dentro de si e verificar se aquilo existe dentro de mim. Se existe, preciso trabalhar. E se não existe, não preciso me ofender. Porque quando me ofendo é porque eu estou muito distante de mim mesma. É porque eu não me compreendo ainda. Eu ainda não sei quem eu sou. Então, qualquer coisa que o outro diga a meu respeito, eu, como não sei quem sou, eu fico ofendida. Mas se eu sei quem sou, eu devo seguir o meu caminho. Se eu não sou fofoqueira, não há por que eu me ofender. Sigo. Foi, gente? Vocês estão se arriscando um pouco aí a resposta. Só a Célia, né, que se arriscou. E me responderam aqui também, eu não sei se é assim que se pronuncia, me perdoe a expressão, Belonisa, é isso? Ou Belonissa? Acho que é Belonisa, né, em português. É verdadeiro, é pedir perdão para si próprio. Compreender o outro é ter essa capacidade, né, de também se compreender. É entender também que o outro muitas vezes está sendo transparente, falando aquilo que ele pensa. Também é uma boa forma, né, de compreender que o outro não está me ofendendo, ele está apenas emitindo uma opinião. Mas, de qualquer forma, se nos ofendeu, a ofensa é de quem? De quem a sente. Então, é quem sente essa ofensa que precisa ser trabalhado. Então, é por isso que perdoar e pedir perdão a si mesmo, porque é a ofensa de quem sente. Então, é quem sente que precisa de médico, quem sente é que precisa ser sarado na sua ferida, né? Então, é nesse sentido, nessa direção que os espíritos nos informam. Perfeito. A Paula está aqui com a gente, né? Participando também. Vamos lá. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Duas coisas precisam ser estabelecidas na nossa vida. A gente já sabe que para eu levar a união, eu tenho que entender o processo, o que é uma discórdia dentro de mim mesmo. Discórdia, em geral, é imposição, é quando eu quero impor as minhas opiniões, o meu pensamento, a minha forma de ser. Discordar é uma coisa muito salutar, porque discordar é dar uma opinião. Mas dar opinião, necessariamente, não significa impor. Significa apenas colocar aquilo, o teu ângulo de visão para fora. Só isso. É interessante que a palavra discórdia, ela significa dis é negação, córdia é coração. Então é afastar-se do coração, é afastar-se do amor.
toda vez que eu ajo no sentido da discórdia, da imposição, eu me afasto do amor, porque eu não compreendo ainda que opiniões são muito boas para a gente refletir de vários ângulos e chegar a uma conclusão. Então não é preciso que prevaleça a opinião de ninguém, é preciso apenas que prevaleça a soma das reflexões. Então, quando a gente começa a compreender isso, né, que discordar é salutar, porque é externar as suas opiniões, isso é muito bom dentro de uma reunião familiar, dentro de um agrupamento, de uma conversa. Agora, a discórdia é imposição. E toda vez que eu quero me impor, eu preciso parar para pensar. Porque nem Deus se impõe a nós. Quando nós estamos em erro, Deus misericordiamente procura, no seu infinito amor e misericórdia, enviar os seus mensageiros para nos ajudar. Deus não se impõe, Ele não castiga. Em geral, a imposição é um castigo, é uma punição, é uma obrigação, é tentar fazer com que o outro se submeta. E nós precisamos compreender que nós estamos aqui para cooperar e não para disputar. Então, dentro das relações humanas, a primeira coisa que nós precisamos entender é o sentido da cooperação e não do disputar. É o que leva também este momento dessa oração de Francisco de Assis, nos leva a este tipo também de reflexão. E Francisco de Assis continua, depois desses processos de reflexão, né, da discórdia, da união, ele vai ainda seguindo e ele coloca: aonde houver a dúvida, que eu leve a fé. E a nossa primeira reflexão é: qual a causa da nossa dúvida? Qual a causa da nossa dúvida? Podemos ter dúvida diante dos fatos por ignorarmos as coisas. Isso é uma questão. Eu ignoro, eu não sei todas as coisas. Então eu posso estar em dúvida por falta de conhecimento. Isso acontece com todos nós a todos os instantes. Mas existe uma outra dúvida, e é esta dúvida que Francisco de Assis provavelmente quis nos levar a uma reflexão maior. É a dúvida da da insegurança existencial, que é a dúvida causada pela falta de fé. E aí, o que é fé? A fé é aquilo que te transporta para o atemporal. O homem muito voltado para as coisas, para a vida material, ele é um homem que, diante das dificuldades da vida, ele não consegue ter fé. Não essa fé que me leva para o atemporal. Ele pode ter fé nele, mas ele não tem fé em Deus. Então, um homem muito materialista, muito voltado para a matéria, ele volta todo seu sentido existencial para o mundo material. E quando ocorre alguma coisa de fora que abala esse mundo material, e é claro que vai existir, porque esse mundo material é um mundo impermanente, nada aqui é eterno, tudo se transforma, tudo tem um ciclo, tem um nascer e tem um morrer, ele perde o chão. Então, essa dúvida aqui que Francisco de Assis ele quer levar a gente é dessa insegurança existencial. É aquele homem que ainda não compreende, ele não consegue entender que ele é muito mais do que matéria, mas ele é um espírito imortal. E vai muito além também só de uma compreensão. Porque uma coisa é a razão, eu compreender que eu sou um ser espiritual, que eu sou um espírito imortal, tendo uma experiência material. E a outra coisa é eu sentir isso dentro do meu coração. Há uma diferença muito grande. Entender uma coisa, basta um pouco de inteligência e raciocínio. Viver esta coisa é levar para dentro do coração, é experienciar essa coisa. O que Francisco de Assis está se referindo ali é aquela dúvida que ainda não sente a presença divina dentro de si. É aquela dúvida em que a pessoa ainda não se sente espírito imortal e, portanto, ela não sente ainda a sensação, ela não traz a sensação de que ela é filha de Deus e, portanto, de um Pai que é de infinito amor, de infinita misericórdia.
um Pai que é onipotente, um Pai que é onipresente, um Pai que é onisciente. Se um Pai é onisciente, sabe todas as coisas, ora, bolas. Não há problemas que eu viva aqui na Terra ou que eu esteja passando que Deus não tenha uma solução para mim. Então, esta é a dúvida que Francisco de Assis ele está se reportando. É a dúvida da insegurança existencial, dessa falta de fé, dessa fé que nos transporta para a temporalidade, para o mundo e para a dimensão em que a traça e o ferrugem não corrompem. É sobre esta dúvida que Francisco de Assis falou. Então, para que, aonde estiver a dúvida, para que eu possa levar a fé, novamente a gente vai voltar para aquele circuito. Para eu levar, eu tenho que primeiro construir isso dentro de mim. E é esta a necessidade da grande maioria de nós que ainda somos espíritos imperfeitos. Então, para eu tirar a dúvida, para eu levar fé para as pessoas, para fortalecer, levar coragem a elas, esperanças de dias melhores, o que é preciso? Trabalhar a fé dentro de mim. Trabalhar todos os valores e que a traça e o ferrugem não corrompem. Esses valores têm que estar estabelecidos dentro do meu coração. E hoje, mais do que nunca, gente, com esta pandemia que nós estamos vivendo, mais do que nunca é hora de nós começarmos a trabalhar esse processo dentro de nós da nossa fé. Até que ponto nós verdadeiramente acreditamos que Deus está no comando de tudo isso? Que nada é por um acaso? Que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja ciente desse fato? Vamos seguindo, gente. Se vocês quiserem fazer suas colocações, são sempre muito bem-vindas. Francisco de Assis coloca: onde houver erro, que eu leve a verdade. E a nossa reflexão, né, que aqui é uma exortação de Francisco de Assis para nós, nos levando à seguinte reflexão, de que a minha verdade não pode ser única, nem os erros tão somente podem ser só os alheios. Porque, em geral, o que a gente faz é isso. A verdade é nossa e os erros são das outras pessoas. Não. Nós fomos criados por Deus de que forma? Simples e ignorantes. Estamos no processo. Que tipo de espíritos a grande maioria de nós aqui da Terra somos? De que categoria somos? Em geral, nós somos espíritos imperfeitos. É claro que aqui é um planeta heterogêneo, tem espíritos imperfeitos, tem espíritos bons, encarnados, mas em geral a massa ainda é composta de espíritos imperfeitos. Então nós precisamos entender que na vida de relação nós não podemos achar que nós estamos sempre 100% certos e que o outro está sempre 100% errado. Aqui é uma exortação para a gente pensar. Onde houver erro, que eu leve a verdade, mas não a minha verdade, as minhas imposições, porque as minhas verdades são aquelas que a gente viu lá atrás. Por que tem discórdia? Quando eu quero impor as minhas verdades, quando eu quero impor os meus conceitos dentro da sociedade. Aqui não é levar as minhas verdades, mas é levar as verdades de Deus, as suas leis, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, já que Jesus é o nosso modelo e guia, então levar os seus ensinamentos. Então, aonde houver erros, que eu possa levar a palavra do Mestre Jesus até aquele coração que se encontra em erro. E não a imposição das minhas verdades, o meu espírito autoritário, que muitas vezes quer impor as minhas opiniões, mas é levar a mensagem do Cristo àqueles que estão ainda em erros, porque a mensagem do Cristo é toda permeada de amor e de misericórdia. E aí, seguindo a nossa reflexão, que vocês não estão fazendo nenhuma pergunta, nem colocando as suas reflexões, eu vou seguir o caminho, gente. Espero que esteja sendo clara. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A primeira coisa que nós precisamos entender, o desespero ele se instala dentro de um coração quando aquele coração não está permeado de fé. Então, o desespero ele vai se instalar
pela falta de fé. E aí a gente vai voltar lá atrás, é todo aquele processo de construção da fé dentro do outro. O desespero ele se instala, em geral, a sua causa, que é a falta de fé, é também um sentimento de não pertencimento. De não pertencimento ao quê? Ele pode não saber, mas de não pertencimento à vida, de não pertencimento às suas origens espirituais, de não pertencimento de ser o filho de Deus. Ele não se sente pertencente a este universo. Ele não se sente o filho de Deus, o herdeiro do universo. Que é interessante, é sempre uma colocação da mentora espiritual Joana de Ângeles. Ela sempre fala que nós somos herdeiros do universo. É verdade, nós somos herdeiros do universo. Mas essa herança é só uma herança administrativa de acordo com a nossa maturidade, porque jamais iremos herdar o universo, porque Deus não vai morrer, né, gente? Mas é uma herança administrativa, digamos assim. A Gisele está colocando assim, está ótimo, então eu vou seguir o raciocínio. Então eu estou só dando assim umas pinceladas para a gente pensar nessa oração. Eu não tenho pretensão de fechar raciocínios. Eu tenho pretensão de deixar reflexões no coração de vocês para que vocês possam ir construindo outros pensamentos, outras reflexões em cima dessa oração. Eu não quero fechar a reflexão, ok? Então, o desespero é esse sentimento de não pertencimento dessa vida cósmica, de pertencer, de ser filho de Deus, herdeiro do universo. Então ele se sente desesperado, porque ele não se sente espírito e nem tampouco ele ainda se sente filho de Deus. Então ele se desespera, porque ele não compreende o Pai. Ele não sente o Pai dentro do coração dele. Porque quando a gente sente o Pai, a gente sabe que tudo passa. O momento ruim vai passar. O momento de alegria vivido agora, daqui a pouco ele passa, porque a vida é dinâmica. A vida nessa dimensão material, então, é de um dinamismo intenso. Ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos mais abaixo. Aqui, assim, é o mundo da impermanência. Nos coloca sempre num dinamismo. Por ser impermanente, justamente, ele nos joga num dinamismo. Então, aqui a gente sabe que tudo passa. Os momentos de alegria vão passar, que daqui a pouco vem problemas, vem desafios, outros que nós precisamos encarar. Aí passa aquele momento de desafio, ufa, que alegria, consegui, venci. Aí vem a alegria de novo, vem a paz, vem o contentamento. Mas daqui a pouco vem de novo uma prova, daqui a pouco pode vir uma expiação. Lá vai o dinamismo. Então, quando a gente compreende e sente esse dinamismo dentro do nosso coração, a gente consegue entender que isso vai passar. Então a gente vai deixar a esperança se instalar. Não a esperança de esperar, de ficar sentado numa cadeira, mas a esperança do verbo esperançar, que é esse dinamismo. Eu sei que vai passar, mas eu vou buscar, eu vou trabalhar, eu vou fazer por onde merecer. Mesmo não sabendo quanto tempo vai levar essa prova, mesmo não sabendo quanto tempo vai levar essa expiação, não tem problema. Mas eu vou trabalhar. Trabalhar. A esperança de esperançar, de trabalho, de otimismo, de dinamismo, é nisso, nesse sentido. Não a esperança de quem senta numa cadeira e quando Deus enviar, eu estou aqui esperando. Como é que é, Senhor? Manda aí. Não, não é essa a esperança. Mas é a esperança de esperançar. É o trabalho dinâmico, o entendimento profundo e dentro dos nossos corações de que tudo na vida passa. Então é onde houver esse desespero que eu leve essa esperança de esperançar para o próximo, para aquele que se encontra ali na minha frente me pedindo socorro. Onde houver tristezas, que eu leve alegria. A tristeza é um sentimento que me joga do passado. A ansiedade é um sentimento que me joga para o futuro. Ora bolas, né? A tristeza me joga no passado, a ansiedade me joga para o futuro, mas a alegria, ela vai me trazer para este momento. É para isso que eu preciso. Eu preciso voltar para o momento de agora, porque é onde tudo acontece na minha vida. É onde tudo acontece. Deixa eu ler uma colocação aqui. Enir, enquanto ainda estamos nos pacificando, poderíamos ser pacificadores? Podemos. Porque é uma boa, excelente, uma pergunta maravilhosa que você fez, viu?
Podemos sim, enquanto nós estamos nos pacificando, podemos ser pacificadores daqueles que vêm atrás, na retaguarda, porque sempre teremos. É a lei de progresso. A lei de progresso não diz que nós temos que ajudar aqueles que vêm na retaguarda. Então é claro que sim, enquanto nós estamos nos pacificando, nós também somos pacificadores daqueles que vêm na retaguarda. Belíssima. É isso que eu gosto quando vocês participam, fica dinâmico, fica bom demais. A sua pergunta foi excelente, amei. Podemos sim e devemos sim. Até que um dia a questão pacífico e pacificador se resolve. Um dia seremos pacificadores. Mas em verdade, se a gente pensar na lei de progresso, sempre terá alguém, um pacificador à nossa frente. Se nós pensarmos, o Mestre Jesus é o nosso grande pacificador. Francisco de Assis, um seu missionário, foi um pacificador. Francisco Cândido Xavier foi um pacificador nosso. E nós também podemos ser pacificadores daqueles que estão na retaguarda, né? Olha que interessante. Quem era o pacificador de Francisco Cândido Xavier? Jesus Cristo. Quem era o pacificador de Francisco de Assis? Jesus Cristo. Mas aqui na Terra, Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier eram os nossos pacificadores. Excelente pergunta, excelente reflexão. Então a tristeza, se é aquilo que me joga para o passado e a ansiedade para o futuro, que eu possa viver agora. Porque é no aqui e agora que eu posso equacionar a minha tristeza. Eu posso convertê-la, transformá-la, transmutá-la em alegria. É aqui nesse momento presente que nós, espíritos imortais, nós temos todas as ferramentas necessárias para trabalharmos os nossos momentos de tristeza. Porque como diz Joana de Ângeles, no seu livro Amor, Imbatível Amor, ela diz que o sofrimento que não se transforma em experiência, ele vira masoquismo. E é verdade. Então vamos seguindo, nós temos outras reflexões, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. A luz do nosso Pai. Mas primeiro nós precisamos trabalhar as nossas trevas interiores. E temos trevas interiores, temos sombras, sim. Ainda em algum momento nós temos medo, nós temos raiva, nós temos revolta, nós temos ansiedades, isso são as nossas trevas. E como é que nós vamos poder levar? Levar para aqueles que se encontram as trevas, que se encontram em trevas, nós podemos levar a luz, levando a mensagem do Mestre Jesus. Mas, acima de tudo, vivendo a mensagem de Jesus. Porque aí sim, aquele que está ouvindo as nossas palavras vai sentir que elas são verdadeiras, porque nós também passamos por ali e agora saímos das trevas e agora estamos num processo de levar luz para o nosso mundo interior. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vamos refletir, gente. A luz dissipa as trevas, mas as trevas não dissipam a luz. Boa reflexão, deixa aí para mexer no coração de vocês. Uma reflexão estou lançando aí para vocês, não vou falar nada sobre isso. A luz dissipa as trevas, mas as trevas não dissipam a luz. É um bom conteúdo para a gente trabalhar a experiência no outro, a esperança no outro. Quando o outro se encontra em trevas, ele anda muito o quê? Muito longe de ter esperanças. Então, é uma forma da gente mostrar para ele que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. O mal só tem a vida e a energia que nós dermos para ele. E Francisco de Assis vai então para a segunda fase da sua oração. Porque a primeira fase, eu não sei se vocês viram, ele falou de levar, levar, levar. E agora ele vai falar de fazer. O que é levar? Levar é você passar de um lugar para outro, é transportar. Então a primeira fase da oração dele, que ele fala, onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A primeira fase eu estou sendo apenas o quê? Um transportador, um instrumento. Mas na segunda fase ele acredita que a gente já aprendeu, já interiorizou, e ele vai falar do fazer. Fazer é produzir algo, é realizar algo. Então nós vamos para a segunda fase da oração. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado. Olha só, ó Mestre, ele louva novamente. Ele se coloca novamente na condição de aprendiz e de servidor. Faz com que eu procure mais consolar o outro do que ser consolado. A palavra consolar vem de conjunto, solare, aliviar, suavizar.
faz com que eu suavize o outro. Como é que eu vou consolar o outro? Levando luz. O que representa essa luz? As verdades. Ó, tô dando cola da questão anterior. Representa as verdades. Mas levar a verdade é preciso um critério que foi estabelecido por Chico Xavier. Uma gota de verdade para um litro de amor, gente. Sempre assim. Uma gota de verdade para um litro de amor. É assim que a gente deve levar a verdade para o outro. Senão a gente não vai estar consolando, não. A gente vai estar afundando o irmão. E ele de novo faz, olha o verbo de fazer. Faz com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Né? Mais que o que eu compreender do que ser compreendido. Mas eu sei que para eu compreender, eu tenho que ter autoaceitação, autoconhecimento. Então, novamente, volta. Então, faz com que eu compreenda mais a situação do outro, que eu entenda, porque eu também preciso de misericórdia, eu também preciso de compreensão. Quem de nós não precisa de misericórdia? De misericórdia de coração. Ter compaixão da miséria alheia. Será que dentro de nós não habitam misérias? Nós temos tantas misérias, eu posso falar das minhas, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, isso são misérias que ainda habitam no nosso mundo interior. Então nós também precisamos de misericórdia. Então nós também precisamos de compreensão. Então que possamos compreender mais do que ser compreendido. E continua o Francisco de Assis. Ó mestre, faz com que eu procure mais amar do que ser amado. Olha que interessante. Que eu dê mais do que o que eu queira receber o tempo todo. Que eu procure mais amar aqueles que estão acima de nós. E a Márcia colocou assim, a partir do momento que eu tiro a luz debaixo do alqueire, que deixo ela aflorar, vou poder auxiliar o outro. É verdade. É preciso nós tirarmos a nossa luz e verticalizá-las, colocá-las, verdades do mestre, que são as suas luzes, em cima do alqueire. É um simbolismo, né? É verticalizar os ensinamentos, colocá-los dentro de nós. Por isso que tira debaixo do alqueire e verticaliza, coloca em cima do candeeiro, né? Verticaliza as virtudes dentro de você. É isso mesmo. Então, faz com que eu procure mais amar o outro do que ser amado. Procure ajudar mais, ser mais compreensiva. E aí, finalmente, nós estamos nos nossos últimos minutos das nossas reflexões. Nós vamos para a terceira fase dessa oração, porque ela é composta de 3 fases. Olha que bonita essa oração. A primeira fase que ele fala do levar. A segunda é a do fazer, quando você já está naquele dinamismo. E a terceira fase é a lei de ação e reação. Olha que interessante. A lei de ação e de reação é que rege os nossos comportamentos. Portanto, tudo aquilo que eu quiser para mim, eu devo primeiro promover no outro. É a terceira fase final dessa oração. Porque ele diz assim, é dando que recebemos. Então, se eu quero receber amor, o que eu preciso fazer? Eu preciso amar. Se eu quero receber compreensão, o que eu preciso fazer? Compreender. Então, a terceira fase dessa oração, ela vai mostrar a lei de causa e efeito. Então, o que eu quero, eu tenho que dar para a vida. Em geral, não é assim que a gente pensa. Quando a gente quer ser mais amado, a gente quer que alguém venha e nos ame. Não, a oração está mostrando, se você quer, é da lei. Dê, que aí você recebe. A lei está mostrando que aquilo que você quer, você tem que construir com a lei do trabalho, porque é da lei trabalhar para ter méritos e granjear. Então, se eu quero mais amor, se eu quero um mundo mais pacificado, se eu quero um mundo melhor, um mundo onde não haja tantas guerras, tantos ódios, tantas desavenças, o que eu preciso fazer? Preciso eu ser a pessoa a dar esse primeiro passo. Preciso eu ser a pessoa a construir tudo isso. Todos nós queremos ingressar no mundo de regeneração. Mas mundo de regeneração não é pote pirlim-pim-pim que vai ser jogado em cima de nós e que amanhã de manhã nós estamos no mundo de regeneração. Mundo de regeneração tem que fazer por onde merecer. Mundo de regeneração é a construção de cada um de nós. Então é isso que nós vamos pensar. E finalmente, então, chegando no último momento da oração, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É a lição do desapego. É morrendo para quem nós somos, para essa personalidade, para essa consciência egóica,
que nós nasceremos para o self, para a vida eterna, para o reino de Deus que está dentro de nós e que foi tão falado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse morrendo que se vive para a vida eterna é a lição maior do desapego de si mesmo, porque como a gente é apegado a si mesmo, como a gente é egóico, para que a vida eterna possa se estabelecer dentro de nós e, finalmente, nós possamos dizer como está na oração: Amém, assim seja. Então, meus irmãos, essas eram as reflexões que eu tinha para passar para vocês essa noite. Espero que tenha sido produtiva. Agradeço mais uma vez a oportunidade do trabalho, que esse convite me possibilitou o trabalho. Agradeço profundamente as boas vibrações que recebi de todos vocês e que a nossa prece agora, final, possa ser uma prece novamente de envolvimento, de envolvermos esse planeta azul tão lindo que nós moramos. Envolvê-lo de força, de fé, de coragem, que é o que nós precisamos verdadeiramente. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela oportunidade de trabalho. Senhor, gratidão por aqui estarmos, por podermos passar um pouco daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós sentimos. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui permutando as energias de gratidão, energias de compreensão, energias de paz, Senhor. Mas que a nossa prece, Senhor, não fique tão somente circunscrita a nós mesmos, mas que ela possa, através dos nossos pensamentos, ir na direção de todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações. Que eles também possam ser envolvidos. Que também o nosso planeta Terra, a nossa casa maior, ela possa ser envolvida de paz, de amor, de esperanças e de fé. Para que nós, Senhor, possamos converter esse momento de pandemia em experiências que nos levarão a termos mais maturidade espiritual e emocional. Gratidão pela vida. Gratidão por tudo. Que assim seja. Obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite.